Bom dia, irmãos. Aqui quem vos fala é Adailton, da ADVIP Araruama. Vamos iniciar a nossa 12ª aula da Escola Bíblica, do dia 22 de março de 2020, Jesus, o Homem Perfeito. Queridos, queria deixar aqui um abraço à minha pastora, a Graça Ribeiro, ao pastor presidente Roberto de Souza, a todos os irmãos da ADVIP, e deixar para todo mundo que mesmo nesse momento tão difícil, em que a sociedade do mundo inteiro está passando, precisamos privar nosso joelho ao chão e suplicar ao Senhor Deus para que nos guarde, para que tudo isso possa passar da forma mais rápida possível. Sabemos, irmãos, que Deus, Ele nos concede sabedoria aos profissionais, Ele concede a sabedoria aos médicos, e a gente sabe que os médicos não foram criados para tirar vidas. Os cientistas, os estudiosos, eles estão sempre à busca da vida que Deus nos proporcionou. Neste momento, precisamos respeitar sermos obedientes à palavra de Deus e respeitar a essas pessoas que estudaram e nos pede, clamam para que nós possamos ficar em casa. Sabemos que é muito bom, nós principalmente brasileiros, nós temos essa afinidade de estarmos sempre juntos, abraçando, apertando a mão, na nossa escola bíblica estarmos reunidos, mas nesse momento é um momento de conscientização por toda a humanidade. Vamos ver um texto de como Jesus foi um homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Ele não foi metade homem, metade Deus. Que essa lição possa trazer para cada um de nós ensinamento que possamos triplicar em nossa sociedade. Tudo isso vai passar. Tudo que está acontecendo vai passar. Mas vamos passar seguindo a palavra de Deus. Amém? Então vamos iniciar. Jesus, um homem perfeito. E o texto áureo é: e crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e os homens. Está em Lucas 2:52. E crescia Jesus com sabedoria, com intelecto, na parte física e no seu crescimento espiritual. Mas ele crescia de forma progressiva, dentro tudo do seu tempo de permissão de Deus. A verdade prática, o verdadeiro homem é o verdadeiro Deus. Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A gente vai ver no objetivo geral, clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. A gente nessa lição, a gente vai conseguir percorrer por palavras escritas por Deus, de que ele foi 100% homem, 100% Deus. A leitura bíblica em classe é Lucas 2, 40 a 52, que os irmãos possam ler, mas neste momento eu vou ler para os irmãos, para que possam acompanhar em suas Bíblias. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele.
Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de a companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre outros parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passava 3 dias e acharam um templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar de negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Na parte introdutória, a gente viu nas outras lições, e como é antagônico isso, né? Na leitura passada nós falamos do anticristo, né? E hoje a gente está falando do Senhor nosso, Jesus Cristo. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Nós precisamos ter Jesus e é assim que a gente vai seguir a nossa vida aqui, nossa trajetória aqui na Terra, é seguir os passos de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. E a gente vai começar a falar sobre os tópicos e os subtópicos, mas antes eu queria deixar uma leitura que está na revista de vocês, que diz assim: a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil quanto à humanidade e divindade de Jesus Cristo expressa claramente: a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não vem em carne não é de Deus. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui 2 naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel. Embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus ou a sua divindade. Essas pessoas cometem erro básico de selecionar ou isolar um aspecto somente da natureza de Jesus. Nesse sentido, a nossa declaração não deixa dúvidas quanto às 2 naturezas, a humana e a divina de Cristo, o nosso Senhor. Eu fiz questão de de ler esse texto muito propicial na revista, que muitos acham que Jesus Cristo foi um revolucionário, que outros acham que foi um profeta, mas nós cremos que o Jesus, o Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso, veio à Terra para ser 100% humano, sentir as nossas dores, mas que pudesse ter uma grande diferença,
sem pecado. E a gente vê as histórias de Jesus, o que ele passou, as tentações, por tudo que ele passou, e a gente vai ver que ele foi 100% humano, sentiu dores, chorou, mas ele não pecou. Então, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor pelo Pai, e nós somos uma criatura, filho de Deus também. É por isso que na palavra de Deus diz: ide e falai com toda a criatura, para que em meu nome, em nome de Jesus Cristo, você possa ser salvo. Então, nós cremos no Jesus que vive e reina sobre as nossas vidas. Amém? Jesus, verdadeiro Deus, que é o primeiro tópico. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Aí o primeiro tópico está sua eternidade com o Pai. E aqui eu gostaria de destacar, em João 1:3, vai dizer: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas para que ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Gênesis 1:1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a gente vê nessa conexão de João e Gênesis a presença de Jesus Cristo, tanto que ele estava no princípio de tudo, né? É isso que a gente precisa entender, e a gente vai falar durante essa nossa aula, que nós precisamos enxergar no Antigo Testamento a presença de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. E aí eu gostaria que falar sobre o Provérbio 8 todo, mas eu quero destacar o Provérbio 8:13, que diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e um mau caminho, boca perversa aborreço. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos ter temor a Deus. Amém? É isso que nós precisamos ter, temor a Deus, não aborrecê-los pelo mal. No segundo tópico, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo, sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente. Ele é onisciente de todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha em suas mãos. E aqui eu gostaria de falar desse unigênito, filho único do Pai, direto, da sua onisciência sobre todas as coisas, da sua onipotência de todo o poder de todas as coisas, e entender que um dos principais atributos, e eu diria, é o que eu mais amo em ver nos evangelhos de Jesus Cristo, em ver na palavra de Deus, é o amor, né? A gente vê lá em 1 Coríntios 13,
o que fala sobre amor. Não adianta você fazer todas as coisas, porque o principal de tudo é o amor. E Jesus Cristo, na sua vinda à Terra, a viver como um homem, ele implantou o tempo inteiro o amor e nos deixou um ensinamento que precisamos amar os nossos irmãos como a si mesmo. Se nós não conseguirmos desenvolver esse amor ao próximo, se nós não conseguirmos motivar que esse amor seja permanente em nossas vidas, nada nos serve. Nada vai nos acrescentar, porque o amor é o segredo, é o alimento para que nós possamos um dia estar do lado do Pai. Amém? O terceiro, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. E aí a gente vai falar um pouquinho lá de Filipenses 2, 5, 11, que diz assim, Filipenses 2, 5, 11, eu vou ler para os irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser Jesus a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobrar todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus, ele foi sempre obediente ao Pai, né? E tudo que ele fez em obediência ao Deus no céu. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde o mais remota eternidade desfrutará na perfeitíssimo e infinito círculo de Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. E aí eu quero mostrar para os irmãos em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não passa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, a gente sabe do que aconteceu, passou pelo deserto, e aí é importante a gente frisar que Jesus mostrou para nós, deixou esse ensinamento para a gente, que o deserto é um ensinamento. É necessário, muitas das vezes, passarmos por deserto, mas a gente precisa ter Deus sobre todas as coisas e não deixar ser tentado, né? E não desistir. Em nenhum momento, Jesus podia passar por tentações do deserto e, como sendo Deus, podia não sentir sede, podia não sentir fome, mas ele sentiu o que a gente sentia, o que a gente sente, né? É por isso que quando a gente passa no deserto, precisa estar sempre dando glória a Deus, porque isso só vai enriquecer, só vai
nos fazermos crescermos na presença de Deus. Jesus fez o que fez e em nenhum momento ele utilizou de ser Deus para se beneficiar em nada. A gente vai ver que todos aqueles que clamaram ao Senhor, clamaram a Jesus, ele prontamente estava lá para ouvir, curar, sempre aqueles que necessitavam, sempre aqueles que procuravam. E é assim que a gente tira como ensinamento para a nossa vida. O que a gente precisar, a gente precisa clamar a Deus. Passamos por momentos difíceis, é a Ele que a gente tem que clamar. É a Ele que a gente tem que colocar o nosso joelho ao chão. É a Ele que a gente tem que pedir graças. É a Ele que a gente tem que dar todos os louvores. Amém? No segundo tópico, a gente vê Jesus, verdadeiro homem. A concepção e a encarnação do nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. E aí a gente vê o primeiro tópico, Jesus no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus já achava-se no seio do Pai. Está em João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. A gente já viu lá no início, quando a gente falou de João, de 1:3, e falou de Gênesis, de Gênesis 1:1, né? Ele é o verbo de Deus de todas as coisas e vieram a existir do intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada que existe, existiria. É por isso que a gente precisamos sempre entender, e eu vou falar nessas lições isso. Precisamos enxergar no Antigo Testamento a presença de Jesus Cristo. Ele fez parte de tudo, tudo. A gente já que participou de outras aulas de escola bíblica, de outros temas da escola bíblica, a gente viu sempre a presença de Jesus em tudo que foi contado, que é contado na palavra de Deus. O segundo tópico é profetizado no Antigo Testamento. E antes de eu ler o que está na revista de vocês, eu queria deixar aqui em Isaías 9:6, que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho e se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, já no Antigo Testamento, Isaías já tinha essa profetização do nascimento do menino Jesus. Então, é importante a gente entender e fazer essa conexão do Antigo Testamento com a vinda de Jesus. Eles estão vindo, mas tudo Deus nos preparou desde o início. Deus e Jesus estavam desde o início. Uma única pessoa, o Pai, Filho. E hoje Ele deixa conosco o Espírito Santo. Amém? Então, assim, na profetização do Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada no Antigo Testamento. No Gênesis, ele é semelhante à semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Em ambos os livros e outras profecias carregavam o significado de tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das principais alianças da história sagrada, e de Abraão a Davi. E aí a gente gostaria de falar aqui de Lucas, em Lucas 24:44, Jesus disse assim: e disse-lhes, são essas palavras que nos dizem, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que em mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
A gente vê aqui em Lucas, Jesus dizendo para os discípulos que estava já escrito, né? Ele já escreveu desde a época de Moisés, né? Dos profetas menores e maiores e dos salmos. E eu acho importante a gente frisar sobre isso, desse entendimento. Se nós não estamos conseguindo enxergar Jesus no Antigo Testamento, precisamos suplicar ao Senhor Deus para que Ele nos dê graça para entender que Ele está do princípio e estará também no fim. Amém? Encarnado no Novo Testamento. É o outro tópico. O Filho de Deus tornou-se, de fato, carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real, embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Eu queria ler aqui para os irmãos. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Ler aqui para os irmãos João de 1 a 14. A gente viu João, nós vimos João de 1 até o versículo 5, se eu não me engano. Mas olha o final, né? Eu vou ler para os irmãos João de 1 a 14. Entendam. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecesse nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem do mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Eu queria deixar isso frisado para os irmãos, que ele passou por todas as dores, passou por todos os sofrimentos que um homem passa hoje. Sentiu humilhação, passou por situações que meramente não precisava passar. Mas ele se fez como um homem para poder deixar esse ensinamento para nós, que ele não é porque ele é o soberano que ele poderia muito bem lançar as ordens e deixar as ordens para nós. Não. Ele queria sentir as nossas dores. É por isso que é tão especial esse privilégio de Deus Pai de mandar o seu Filho. Às vezes a gente reclama de tantas coisas, a gente reclama de situações
que são passageiras e esquecemos que Deus veio aqui na terra, esteve aqui sentindo as nossas dores. Passou por todas as transgressões, humilhações, por mim e por você. Amém? O outro tópico que a gente vai falar é: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente vai falar da situação geográfica e política que existia naquele tempo, e a gente vê a importância, né, de Jesus vir no momento certo. Por mais que a gente vendo a história, vendo o filme do nascimento de Jesus Cristo, achar aquilo tudo poder ter vindo uma outra hora, para não ter... Não, vem no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E aí, antes de até iniciar, eu vou ler para os irmãos em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ao escrever os Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Olha como é que interessante. Em Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Na Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E finalmente em Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Tudo propício para a chegada de Jesus. Amém? O próximo tópico, né? Em Israel, Jesus apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Desculpa. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos ao próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Eu queria aqui destacar duas coisas, né? Primeiro, o seguinte: a gente vê a história de Jesus e a gente vê que Jesus ele começou seu ministério com 30 anos. E nos dias de hoje a gente vê tanta gente com 1 ano de ministério, querendo cargo, igreja, querendo status, querendo obreiros, querendo ser o que ainda é um bebê, ainda está conhecendo ainda. Então a gente vê que é um ministério de 30 anos do 100% homem aqui na terra, 100% Deus, mas ele quer mostrar para mim e para você que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, tudo tem seu preparo. E esse preparo tem que vir de Deus. Esse preparo tem que vir com jejum, oração, conhecimento da palavra, seguir a palavra. Não vamos pensar
em cargos, em status, algo que só vai alimentar o nosso ego. Jesus deixa para mim e para você ensinamento de preparação. Tudo tem um preparo, tudo tem uma dinâmica na hora certa, no momento correto. Jesus foi apresentado para o mundo de uma forma bem gradativa. Tudo foi acontecendo dentro do seu tempo. Ele poderia muito bem, já na sua consciência de 100% Deus, de se levantar e se colocar perante aquela sociedade, perante aquele momento que era Deus. Mas ele esperou o momento certo, teve todo o seu preparo, todo o seu crescimento físico, espiritual, e foi entendendo como nós, 100% homem, e é isso que ele quer deixar para mim e para você, para que nós possamos a cada dia nos prepararmos para sermos cada dia melhor como ser humano, conhecedores da palavra de Deus, e não utilizar de meros conhecimentos que nós possamos ter para se prevalecer de ter cargos em igreja, de ser superior a qualquer outra coisa. Temos que entender que precisamos ser escolhidos. Amém? E o terceiro tópico, o final, a gente vai falar de Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Aí fica essa pergunta para os irmãos. Era ou não era? Sim, era semelhante a nós e a melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, que é o experimental. Ele foi 100% homem, mas 100% sem pecado. Amém? Então vamos aos 3 tópicos, finaliza essa aula, que diz a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar a água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentando nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. E aí eu queria deixar aqui para os irmãos, que deixei até separado aqui, Mateus 20, versículo 20, eu vou ler do 29 ao 34, mas eu queria que os irmãos focassem no versículo 34. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. Eis que dois cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam a mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, clamou-nos e disse: Que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles os seguiram. A gente está aqui dentro de uma palavra conhecida, que é os dois cegos de Jericó, e o que é o mais interessante, que é o que eu quero colocar nesse primeiro tópico, a humanidade de Jesus.
tudo aquilo que nós precisarmos para a nossa vida, como vida humana e vida espiritual, precisamos do Senhor Jesus e aclamar a Ele de espírito em verdade. Você pode ter certeza que Ele vai nos atender. A nação hoje está entendendo de tudo que está acontecendo, do que nós precisamos, tanto que nós precisamos de Jesus. A gente tem visto em redes sociais vídeos de cristãos por o mundo inteiro e até pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, no meio ao desespero, estão clamando ao Senhor. Mas Ele ouve, sem nos avaliarmos, sem nos julgarmos. Ele ouve os nossos pedidos. E não tem aqueles que está acima de Deus. A gente vê nessa passagem que os dois clamavam o nome do Senhor, gritavam, no meio da multidão. Você imagina aquela multidão toda seguindo Jesus, e clamavam, gritavam, e aqueles que estavam ali mais próximos de Jesus, cala sua boca, Ele não vai te ouvir. Mas Jesus, Ele ouve o nosso coração. Ele consegue ouvir aquilo que nós estamos pedindo. Então, todas as vezes que estamos em nossas orações, clamando ao Senhor, não vamos orar, Senhor, Tu sabe o que eu preciso. Não. Ore falando com o Senhor aquilo que você precisa. Ore pedindo ao Senhor aquilo que está precisando naquele momento. Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele sabia que tinha os céus, mas Ele queria ouvir. E ouvir o que estava precisando. E Ele foi atendido. E foi salvo da sua doença. E Deus, Jesus, Ele pode nos libertar de tudo. Basta clamar a Ele. A gente vê que Jesus, em toda a sua passagem, não se beneficiou em nada. Tudo que Ele fez foi para clamar. A gente vê a história da viúva, do Lázaro. A gente vê inúmeras histórias de cura, de libertação. Jesus está preparado para nos atender o que nós precisamos. Amém? Jesus, o último Adão. É o segundo tópico do terceiro... Não, o segundo subtópico do terceiro tópico, né? O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. E eu quero aqui destacar em João 14, 8, 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra o Pai, o que nos basta. Disse-lhe então Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dissestes tu, mostra-me o Pai. A gente vê aqui que a gente vê nessa passagem que Filipe, ele queria ver Deus.
E Deus estava ali o tempo todo com ele. Deus está o tempo todo conosco, a todo momento conosco. Mesmo passando por todas as situações como humano, Jesus Cristo, por todas as tentações, Ele deixa um ensinamento para nós. Ele deixa que nós precisamos, independente do ambiente, independente da situação, nós precisamos rejeitar aquilo que nos leva ao pecado. E aí eu tiro como exemplo Daniel 1:8. O Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, né? E a gente vê aquela história de Josué que não quis se prostituir, né? Daquela mulher que ficou perseguindo e ele fugiu, porque ele não queria pecar para Deus. A gente vê em Davi que, mesmo naquela época, sendo permissível a ter a bigamia, ter mais de uma mulher, ele desejou uma mulher casada, né? Então, assim, o ambiente, na verdade, não influencia as nossas transgressões. O nosso coração, os nossos pensamentos, sim, né? Nós, os jovens, pode ir para uma faculdade e lá tem um monte de situações que possam encaminhar para o lado errado, mas se for para lá com o pensamento em Cristo, seguindo a palavra, rigorosamente a palavra de Deus, não vai se contaminar. Amém? Se pecarmos, precisamos, em aquele primeiro momento, se prostrar perante a Deus e pedir perdão a Deus ao nosso pecado, como está em João 1:9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda as injustiças. Mas precisamos entender, como a primeira epístola de João 2,16, que diz assim: porque todo aquele que há no mundo a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E aí eu queria falar com os irmãos especificamente sobre essas três áreas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. Como nós podemos tratar essas três áreas? E aí eu vou trazer para os irmãos da carne, Gálatas 5,16. Digo, porém, andem em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no espírito. Dos olhos, o Salmo 101, verso 3 vai dizer: não porei coisa mais diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pegará. E a soberba, em Mateus 6,36, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, em nome de Jesus. Amém? A última tópico seria a perfeição espiritual moral de Jesus. Como já fizemos, o Senhor Jesus, embora adotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola de Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime dos céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso e verdadeiro modelo. E aqui eu quero frisar o texto áureo que a gente leu no início, que dizia que e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens.
Irmãos, terminamos a nossa aula e como parte conclusiva eu deixo para os irmãos que está escrito na revista, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura do varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando arrebatarmos da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Que Deus possa abençoar a cada família, a cada pessoa que nos ouviu nos dias de hoje. E queria deixar para os irmãos uma parte do hino que diz, por tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento, por tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, tem um hino que diz assim: vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Que nós possamos estar em casa, orando, suplicando ao Senhor Deus. Eu deixo para os irmãos alguns atributos importantes que nós precisamos seguir, para que nós possamos firmar com Deus. Precisamos ter obediência à palavra de Deus, precisamos ser justo, fiel, como o servo Jó, suplicarmos em oração, pensarmos no bem, no próximo, naquele que estão precisando de nós, adorarmos a esse Deus maravilhoso e ter fé, ter muita fé. Tudo vai passar. Um domingo abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém.